Te dou um projeto, te dou um curso profissionalizante por um tanto de tempo enquanto você está precisando. Então, isso é insustentável. Só é o que acontece lá fora, né? Nem os governos mais ricos do mundo, nem os países mais ricos do mundo conseguem. Lá fora tem um tempo para projetos semelhantes a esse, né? Então, só para citar um exemplo, por exemplo, assim, na Dinamarca, onde eu tive a oportunidade de passar alguns período lá. Lá tem um seguro-desemprego, na época era $3.000, hoje seria R$9.000. É um bom salário mesmo para a Dinamarca. Não tinha limite de tempo. Você podia receber 1 ano, 2 anos, 3 anos, quando você estivesse desempregado. O que era a finalização do programa? O governo se empenhava em arrumar um emprego para você. E aí era qualquer emprego. Podia ser de executivo, de secretária, de faxineiro, de lixeiro, de auxiliar de propriedade rural. Se você se recusasse, você perdia. Isso poderia acontecer depois de 2 anos ou depois do primeiro mês. Falar, bom, o emprego está aqui, você não quer? Ah, não, minha formação, não sei o que, tá bom. Então, se você pode escolher, então você não precisa do auxílio. Era bem dramático. E tinha pessoas que recebiam seguro-desemprego por 3 anos, tinha pessoas que recebiam por 2 meses. E eu já ouvi falar de outros países onde as pessoas não querem o benefício só no período que precisam mesmo. A vontade de voltar a trabalhar é tão grande que assim que não precisa mais do benefício, não precisa, tá tudo bem, né? Não como às vezes a gente vê. Aliás, nós estamos falando sobre seguro-desemprego, que já houve mudanças. E assim, uma das promessas é que isso não haveria, né? E foi quase que imediato. Então, tem essa sensação de estelionato eleitoral. O próprio Lula disse, nós estamos fazendo coisas que prometemos não fazer antes da eleição. A pergunta que eu vou te fazer a próxima antes de ler esse comentário é: quem é Lula nessa história toda, hein? Peraí. Deixa eu só ler aqui o comentário da Flávia Miguel, que diz: oi, tudo bem? Votei na Dilma por falta de opção de outros candidatos. Não estou satisfeita com o governo, sou de Santa Catarina. Obrigada pela sua opinião. Flávia, se você que está me assistindo é a favor do governo, tem uma pergunta, manda pra gente, tá? Chegou aqui mais uma, tá carregando. Enquanto isso, fala pra mim. Chegou. Como vai ficar... Eu vou ler. Edivar Setano fala com as palavras dele. Como vai ficar se a Dilma como ficarão se a Dilma sair do poder, Renan e Eduardo Cunha? Isso interfere nos cargos deles, Renan Calheiros? Olha, se eles estiverem no exercício do cargo... O que também pode ser que não esteja. Como disse o Eduardo, tem pouca chance de permanecer, o deputado Eduardo, Vossa Excelência, né, como tem que chamar, tem pouca chance de permanecer como presidente da Câmara, em virtude dos problemas próprios dele, né? O próprio Renan está sendo investigado, o senador Renan Calheiros, mais uma vez investigado, já renunciou, voltou também. E renunciou justamente para poder voltar. Ele é um dos investigados na Operação Lava Jato, né? É fundamental a gente falar sobre a prisão do senador Delcídio. É o primeiro senador no exercício do mandato preso e que não deve sair tão cedo. O despacho da prisão dele está muito sólido, já se estendeu para a prisão provisória, salvo engano meu. E se o Delcídio fizer a delação premiada, aí acaba o mundo, entendeu? É difícil que ele faça. Eu conheço. Mas se o Delcídio fizer, porque ele não é um senador só, ele é o senador líder do governo. Então ele tem todas as informações sobre o governo atual e os governos anteriores, no qual ele já era senador. Ele também é de um dos maiores partidos, que é o Partido dos Trabalhadores. Então, quer dizer, qual que é a situação da Dilma, respondendo para a Fátima lá de Santa Catarina, belíssimo estado de Santa Catarina? E é difícil. Está tendo o Festival Internacional de Corrupção. Cada denúncia de corrupção se quebra o recorde brasileiro e depois o mundial. Está parecendo a Olimpíada. Quando surgiu o Mensalão, falava o maior esquema de corrupção da história do Brasil. Bom, o Mensalão não é nada perto do Petrolão, né? E então a gente não sabe, ainda tem mais coisas para ser descoberta. Eu tenho pouco tempo, eu tenho tanta pergunta para te fazer ainda. Só vou fazer aqui o comentário do Thiago Gomes, que diz: boa tarde, sou o Thiago, de Santa Margarida, Minas Gerais. Eu estou cadastrado no programa Minha Casa Minha Vida há 13 anos. Será que eu ainda vou conseguir a minha casa própria? Não podemos responder, né? Não podemos, infelizmente, mas isso é uma prova cabal que, como disse o Lula, esse governo Dilma está fazendo coisas que prometeu de pé junto não fazer, né?
eu acho que isso, e aí tem um processo, outro processo que corre contra a Dilma no Supremo Tribunal Federal, que é isso, que é, resumindo, um tipo abuso do poder econômico, né? Que ela usou todo o aparato estatal de propaganda e tudo mais para vender um cenário, né, e muita gente que, inclusive, dependia desses programas não foi alcançado por eles, né? E alguns que perderam, né? É importante ressaltar que o Bolsa Família está sendo diminuído muito lentamente, gradualmente, mas está sendo diminuído, sim. Obrigada, Thiago, pela sua pergunta. Júnior Salvador, ele diz que ele é de Paulo Afonso, na Bahia, vocês verem o Brasil inteiro participando, diante de toda a corrupção descoberta no mandato Dilma e diante de toda a corrupção que foram arquivadas no governo FHC, que é o comentário dele, não é claro o nosso problema ético e moral? Aí acho que a pergunta dele é entre quem entrar no governo? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Ele quer saber sobre o problema ético e moral que nós vivemos junto a todas as possibilidades de governantes que nós temos. Meu amigo baiano. Em poucos minutos, por favor. A questão ética no Brasil, a ética na política, ela foi destruída, totalmente corroída pelo ácido da corrupção. Entendeu? Não restou mais nada. Antes a gente falava, mas tem honrosas exceções. Não tem mais honrosas exceções. E o que a gente vota, então? Entendeu? Temos que recomeçar. E talvez um choque profundo, uma ruptura como o impeachment, seja necessário, né? Para que os próprios brasileiros se reavaliem também. Porque vem cá, a Lula, vamos combinar, a Dilma, que é presidente, não presidente não existe, né? Ela não chegou ao poder pulando o muro, teve que milhões de brasileiros elegê-la, né? Então muita gente que hoje está chorando pulou no dia da festa, entendeu? Gente, me desculpa, tenho duas perguntas e poucos minutos. Uma delas é quem é Lula nesse momento, nesse cenário, e a última é: a gente vai voltar a votar em papel? Me conta isso. Que pena que eu tenho pouco tempo, né? Eu acho que isso é um pouco de exagero, né? Do STE, do Supremo Tribunal Eleitoral, que é presidido, aliás, por um mariliense, eu resido em Marília, o ministro Toffoli, que alegou que com os cortes das verbas, né, não haveria recursos para organizar a eleição com as urnas eletrônicas. A gente faz cadastramento biométrico, que é uma coisa que... Acontece que os custos da eleição no papel, no voto antigo, são maiores, né? Porque a base de urnas eletrônicas já está toda instalada. Acho que foi um pouquinho de bravata para protestar contra o corte de verbas para o judiciário como um todo. Então isso pode, com certeza, não acontecer, né? Não. Quem é Lula, para a gente finalizar, nesse contexto? O Lula, eu acho que ele é o grão-mestre, né, do PT. Você assistiu o filme de Kung Fu, onde tem aquele mestre barba branca que instrui os lutadores como lutar, os códigos de conduta? Eu acho que é esse. Eu acho que esse é o Brasil que o Lula construiu. Eu acho engraçado quando ele critica a Dilma, fala, pô, a Dilma destruiu minha popularidade e tal, mas a Dilma foi uma escolha quase que exclusiva dele. Nem o PT queria a Dilma presidente quando ele a escolheu, né? Depois tudo bem. Até hoje o PT vê a Dilma com ressalva. Ele é maior de 18, tem título eleitoral. Se tiver os direitos políticos mantidos até lá, ele pode disputar. Eu já conversei com gente que disse que o problema é a Dilma e que se o Lula voltar, vota nele. Ele pode acontecer, né? Ele tem uma popularidade interessante. É verdade, assim, que a oposição, entendeu? Facilita muito a vida do Lula, entendeu? Eu acho, por exemplo, o Aécio, ele se posicionou timidamente a favor do impeachment. Eu acho que se eu fosse o candidato, qualquer um fosse o candidato derrotado por esse governo, estaria falando muito mais alto. Mas aí a dúvida do senador Aécio, se eu falar, eu estou favorecendo a minha proposta ou a ascensão do Michel Temer do PMDB? Você vê, a gente roda e acaba tudo no pessoal, né? O que é melhor para mim, não o que é melhor para a população, né? Isso é que mais me chama a atenção. Você fala pra gente que é importante começar tudo de novo, até quando um dos nossos telespectadores fala um pouquinho sobre a corrupção. Eu tô vendo algumas pessoas que me chamam muita atenção, que têm coragem de colocar a senadora atrás das grades, que têm coragem de fazer acusações. A gente tem pessoas que talvez não eram tão conhecidas no cenário político, que podem, de repente, aparecer e mudar essa realidade de corrupção, ou isso é utopia? Sua opinião? É utopia. Mas quem não gostaria de ver
o magistrado Sérgio Moro candidato? O Brasil todo gostaria, mesmo quem não vai votar, né? Eu acho que eu falei da coragem de Eduardo Cunha, né? Mas com todas as restrições éticas, né? O comportamento dele. Então vamos falar de quem não tem restrições, né? Que é o Sérgio Moro, a coragem desse homem. Era esse o nome que estava aqui na minha cabeça. É dele. Aliás, o presidente do Supremo até elogiou a justiça brasileira nos Estados Unidos, mas sem mencionar o nome do Sérgio Moro, numa palestra em Harvard, em Colômbia e tal. Foi uma certa deselegância do ministro, com todo respeito ao presidente do STF. Tinha que ter mencionado, porque esse movimento começou por causa de uma pessoa, chama o magistrado Sérgio Moro, qual eu não conheço, ele é de Curitiba, não tem conexão nem indireta, mas a César o que é de César. Hoje já se vê um Ministério Público um pouco mais agressivo, a justiça mais corajosa, não é agressivo. Você me corrigiu bem, né? Inspirado pela figura desse herói nacional.Esse cara é um herói. Tem que tirar o chapéu para ele. Tem que fazer uma estátua, porque esse cara, quem ele colocou na cadeia, se colocar dois dos homens mais ricos do Brasil, o André Esteves e o herdeiro do grupo Odebrecht, né? Que por sinal tem tudo a ver com algumas coisas que foram ditas para que o Senado... Bom, enfim, Ele mexeu ali no turbilhãozinho, né? Então, sobre qualquer aspecto, e aí ele pode ter incorrido em algum erro, em algum momento, em algum excesso, mas no geral, o trabalho dele é espetacular para a nação. Se não fosse a determinação dele, a gente jamais teria sabido desses esquemas cabulosos de corrupção. Infelizmente, o caminho realmente para o final, a gente fez tudo que pôde para prolongar aqui, mas eu só queria te fazer uma pergunta de algo que foi muito comentado, que é a possibilidade das pessoas virem para o nosso país até como refugiados. A gente viu, lamentavelmente, os ataques que aconteceram na França. Primeiro a gente teve o Charlie, né, aquele cartunista do Le Monde, que foi morto, enfim... Eu sei que a gente poderia aqui falar sobre os excessos da França, mas nada justificaria o que o Estado Islâmico fez. E a minha pergunta é, o Brasil sofre algum risco de ataques e tudo mais? O Brasil não tem política nenhuma de imigração, né? E, assim, as nossas fronteiras são abertas, são porosas, o que parece ser democrático, mas é pura e simplesmente desorganização. Porque a imigração pode ser uma alavanca para o progresso do país, né? Nós temos no leste europeu sem números de professores, doutores, desempregados, até mesmo em Cuba, já que o PT gosta tanto, né? Então, o Brasil, que tem espaço como o Canadá, o que o Canadá faz? Não dá para evitar a imigração para o país lá. O que ele faz? Ele seleciona, ele vai buscar antes que os migrantes se dirigem para o Canadá, até aqui no Brasil, faz propaganda de quem quer ir para o Canadá. E aí ele seleciona as melhores cabeças, empreendedores, tal. Por quê? Para que venha agregar a economia. Já que o fluxo de pessoas é inevitável, que a gente traga pessoas que venham acrescentar e não aumentar o sobrepeso do Estado, pessoa com baixa escolaridade. Mais pessoas morando nas ruas. Mas a minha pergunta até, queria um dia só falar sobre imigração, mas a gente corre o risco de alguém entrar aqui, de ter algum ataque? A gente tem algum problema com o Estado Islâmico? Olha, o Brasil, entre aspas, como disse um diplomata israelense, é um anão diplomático, né? Ainda mais nessa gestão do PT, se tornou sim. Então, num primeiro momento, não está no cenário mundial do terrorismo, por causa da nossa ausência na mídia mundial. Agora, nós teremos eventos que chamarão a atenção do mundo, especialmente a Olimpíada, né? Se deve tomar um pouco mais de cuidado. Mas num primeiro momento, não. Outro dia me perguntaram assim, se o impeachment acontecer, vai acontecer um quebra-pau no Brasil? Estou falando com as palavras que me perguntaram. Haverá protestos. Jornalístico? Haverá protestos, sim, né? O PT tem uma base de movimentos sociais muito organizados. O Lula chegou a falar... Alguns armados, inclusive. Quando o exército do STED lhe for colocado na rua. Mas nada que as forças repressoras estabelecidas, como vem mostrando muito bem a Polícia Federal, não consiga acalmar, né? Eu queria falar sobre os militares, queria falar sobre... Só precisa tomar cuidado, a piada que mais se ouve no WhatsApp, né? Qual a fotinha do japonês da Polícia Federal. Se ele bater na sua porta... na sua porta, não abra. Ele estava lá em todas.
Aliás, gente. nós falamos sobre o Sérgio Moro, vamos louvar também a Polícia Federal, tem sido espetacular. Inclusive, o japonês que aparece, meu pai sempre falou dele, ele tá O sempre japonês lá. tomar um pouquinho de cuidado, porque o currículo dele deixa mais Não sei muito sobre ele, só sei que ele tá lá em todas. Não tô, né? Ele já teve problemas, ele foi até expulso da Polícia Federal, mas conseguiu reverter juridicamente, né? Mas a Polícia Federal como instituição está de parabéns pelas prisões, pela forma cuidadosa, legalista e firme que tem conduzido o processo. Eduardo, você tem que voltar.